Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver essa questãozinha da Unesp que fala o seguinte, lembrando, essa questão é de calorimetria, mais especificamente calor sensível e calor latente. E ela fala o seguinte, o gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente num período de um dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Então, ó, a gente tem aqui a localidade, tá certo? E ele fala assim, depois, nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. Então, preste atenção nessa informação que ela passou pra gente, tá? E aqui tem o gráfico de variação, tá vendo? Então, o que é que a gente consegue observar com esse gráfico aqui, pessoal? Que, olha, vejam só, tá? Lembrando, esse eixo horizontal, que é o eixo X, né, o eixo H, ele está representando as horas. Então, se vocês forem perceber aqui, ó, às 2 horas da manhã, tá certo? Opa, às 2 horas da manhã, se vocês perceberem, a temperatura que está sendo representada aqui pelo eixo horizontal, pelo eixo vertical, é de menos 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura é negativa, tá? E agora, quando dá em torno de meio-dia, olha a temperatura, que a temperatura é mais de 50 graus Celsius. Então, a gente consegue perceber aí que a amplitude térmica é muito alta. Isso, inclusive, é muito característico mesmo de desertos e de regiões continentais, né? Ou seja, regiões que ficam muito distantes de corpos hídricos. Então, ele fala assim, a grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser explicada pelo fato do que? Vamos lá, pessoal. O que é que vai acontecer nessas regiões que são mais secas, regiões que ficam longe, ou seja, que ficam distantes de corpos hídricos muito extensos, como é o caso aí de rios, de mares, de oceanos e assim por diante. Ou seja, o que fica distante da região litorânea, né? O que é que vai acontecer, pessoal? Lembra? Quando a gente tem ali o processo de irradiação, né? Lembra que irradiação é um tipo de transferência de calor, é como a Terra recebe calor do Sol, né? A gente sabe que quando ela chega aqui, certa parte dessa radiação é absorvida pelos objetos, tá certo? E pelo próprio ambiente mesmo. E esse ambiente ele vai ser composto pela areia, vai ser composto pelo asfalto, composto pela água. E aí lembra, tá? Quando a gente está falando de objeto, essa quantidade de calor que vai ser recebida, que vai estar retida nele, está diretamente ligada ao que nós chamamos de calor sensível. E esse calor sensível, dependendo do seu valor, esse objeto ele pode ter uma facilidade maior para receber, ou melhor, para aquecer, para sofrer uma variação de temperatura, ou pode ser o contrário, tá? E o caso da água, a gente costuma dizer que a água tem um calor específico alto. Então, o que é que isso significa, pessoal? Significa que a água precisa receber muito calor para alterar 1 grau Celsius. Então a água não vai ter muita variação. Você pode sentir isso, por exemplo, em um dia muito ensolarado. Aí você vai para uma praia. Perceba, a areia que está lá, a faixa de areia, a areia tem que lembrar que tem um calor específico muito baixo. Então a areia ela sofre muita variação de temperatura. Deu para entender? Varia muito a sua temperatura. Ela consegue ter uma quantidade de calor muito alta, ela consegue reter uma quantidade de calor muito alta, mas também libera muito essa quantidade de calor muito rápido. Então, o que é que acontece? Durante o dia, né, naquele sol muito quente, meio-dia mesmo, a faixa de areia vai estar insuportável, mas se você vai para a água, você percebe que a água está bem geladinha. Por quê? Porque a água tem um alto calor específico e a terra tem, no caso a areia, né, tem um baixo calor específico. Tá certo? Então ele falou assim, ó, a grande amplitude térmica vai ser explicada pelo quê? A água líquida apresenta maior calor, no caso apresenta calor específico menor do que a da areia sólida. Não, a gente falou aqui que é justamente o contrário, né? A água ela vai ter um calor específico muito maior, por isso mesmo que ela vai sofrer menos variação durante o dia. Contudo, à noite, né, se você for até para um mar ou para um rio, você vai perceber que a água está bem morna, né? Porque aí também ela leva muito tempo para ser desaquecida. No B, ele fala assim, o calor específico da areia é baixo, perfeito, realmente é muito baixo, e por isso ela esquenta rapidamente quando ganha calor e esfria rapidamente quando perde. Perfeito até então. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela areia quando ela esfria, o que explica, né, a queda da temperatura na madrugada. Perfeito, isso mesmo, pessoal. Então, ó, à noite, como não tem radiação solar, isso implica dizer que essa areia vai ir perdendo a temperatura para o próprio meio em si, até pela brisa mesmo, e aí acaba que a temperatura cai demais. É o que acontece, né, justamente nos grandes centros urbanos. E olha só, a C vai falar assim, ó, a falta de água e, consequentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito
efeito estufa, o que contribui para maior retenção de energia térmica na região. E na verdade não, tá, gente? Essa questão aqui de nuvem e retenção térmica, na verdade é o contrário, tá? Quando a gente tem muita nuvem, acaba que você tem o que a gente chama de ilha de calor. Né? Então, isso aqui não tem nada a ver. Ele diz assim: o calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é excelente condutor de calor. Não, gente, o ar não é excelente condutor de calor, muito pelo contrário, tá? Letra E. Da grande massa de areia existente na região do Saara, apresenta grande mobilidade, causando a dissipação do calor absorvido durante o dia e a drástica queda de temperatura à noite. Não, isso na verdade, a condição de calor não tem nada a ver com isso, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Nosso gabarito vai ser letra B, questãozinha teórica, bem gostosa aí pra gente dar uma revisada geral nessa parte de calor específico e calor latente. Então, qualquer dúvida, se você for um aluno do curso, só me chamar no WhatsApp, do YouTube, deixa aqui na aba de comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal e envia para todos os seus colegas. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!